Primeira parte, capítulo 7. O esboço geológico da Terra. O período primário. 19. O primeiro efeito do resfriamento foi o de solidificar a superfície exterior da massa que estava em fusão e de formar uma crosta resistente que, delgada no início, foi aos poucos aumentando de espessura. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, e que assim foi denominada pelo seu aspecto granuloso. No granito se distinguem três substâncias principais: o feldspato, o quartzo ou cristal de rocha e a mica. A mica tem brilho metálico, embora não seja metal. A camada granítica foi a primeira a se formar no globo, e é aquela que o envolve por inteiro, constituindo de certo modo a sua estrutura óssea. Ela é o produto direto da solidificação da matéria fundida. Sobre a camada granítica e nas cavidades que a superfície em desordem apresentava, foi que se depositaram sucessivamente as camadas dos outros terrenos que foram formados posteriormente. O que distingue a camada de granito dos outros terrenos é a ausência de toda e qualquer estratificação, ou seja, ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura e não está disposta em camadas. A ebulição da matéria incandescente produziu, na camada de granito, numerosas e profundas fendas, pelas quais essa mesma matéria podia escapar. Observação: estratificação. Disposição das rochas em camadas superpostas. 20. O segundo efeito do resfriamento foi o de liquefazer algumas matérias contidas no ar, que estavam em estado de vapor e que se precipitaram na superfície do solo. Então, houve chuvas e a formação de lagos de enxofre e de betume, verdadeiros rios de ferro, de cobre, de chumbo e de outros metais fundidos. Essas matérias, infiltrando-se pelas fissuras, constituíam os veios metálicos. Sob a influência desses diversos agentes, a superfície granítica sofreu sucessivas decomposições. Produziram-se misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos. Esses terrenos primitivos eram distintos da rocha granítica, pois formavam uma massa confusa e as camadas não se depositavam de forma regular. Em seguida vieram as águas, que, caindo sobre um solo ardente, se vaporizavam de novo e recaíam como chuvas torrenciais. Isso aconteceu de forma sucessiva, até que a temperatura permitiu que as águas permanecessem sobre o solo em estado líquido. Foi através da formação dos terrenos graníticos que começou a série dos períodos geológicos, aos quais seria conveniente apresentar o do estado primitivo de incandescência do globo. 21. Esse era o aspecto do primeiro período, ou seja, um verdadeiro caos com todos os elementos se confundindo e procurando a sua estabilização. Período em que nenhum ser vivo podia existir. É por isso que, em geologia, esse primeiro período se distingue dos demais pela ausência de qualquer vestígio de vida vegetal ou animal. É impossível determinar uma duração exata para esse período, assim como para os períodos que vieram depois. Uma bola de determinado volume, aquecida até o vermelho-branco, leva um tempo para resfriar a sua superfície a ponto de permitir que uma gota de água possa permanecer sobre ela em estado líquido. Calculou-se que, se essa bola tivesse o tamanho da Terra, seriam necessários mais de 1 milhão de anos para que isso pudesse acontecer. O período secundário. 28. Com o período de transição, desapareceram as vegetações de grande porte e os animais que caracterizavam essa época.
seja porque as condições atmosféricas já não fossem mais as mesmas, seja porque uma série de cataclismos aniquilou tudo o que tinha vida sobre a Terra. É bem provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. De um lado, o estudo dos terrenos que marcam o fim do período de transição comprova a ocorrência de grandes terremotos causados pelos movimentos sísmicos e pelas erupções que derramavam sobre o solo uma grande quantidade de lavas. E, por outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos três reinos da natureza. 29. O período secundário se caracteriza sobre o aspecto mineral por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta em meio às águas e que marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação cresce com menos rapidez e possui um tamanho menor que no período de transição. Isso, certamente em consequência da diminuição do calor e da umidade, e também pelas modificações que ocorreram nos elementos que constituíam a atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas, de consistência mole e uniforme, juntam-se às de caule lenhoso e às primeiras árvores propriamente ditas. 30. Os animais ainda são aquáticos, ou, quando muito, anfíbios. A vida animal sobre a terra, seca, progride pouco. Uma quantidade enorme de animais de concha se desenvolve nos mares devido à formação das matérias calcárias. Surgem novos peixes, com organização mais aperfeiçoada do que no período de transição. Aparecem os primeiros cetáceos, baleia, golfinhos, potos. Os animais mais característicos dessa época são os répteis monstruosos, os dinossauros, entre os quais se destacam Iquitiosauro, espécie de peixe-lagarto que atingia até 10 metros de comprimento e cujas mandíbulas muito alongadas possuíam 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas com o corpo sem escamas. Seus olhos tinham o tamanho da cabeça de um homem. Possuía nadadeiras como as baleias, e assim como elas, expelia água por orifícios próprios para isso. Plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande quanto o Iquitiosauro. Possuía um pescoço muito longo que se dobrava como o do cisne e lhe dava a aparência de uma enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa como a do Iquitiosauro, porque não se encontrou nenhum vestígio de escamas ou de casco, proteção como possuem as tartarugas. Nota de Allan Kardec. O primeiro fóssil desse animal foi encontrado na Inglaterra em 1823. Mais tarde, foram encontrados outros na França e na Alemanha. Teleossauro. É o que mais se aproxima dos crocodilos atuais, que se fossem colocados perto do teleossauro, pareceriam ser suas miniaturas. Como os crocodilos, ele possuía o corpo com escamas e vivia, ao mesmo tempo, tanto na água como na terra. Seu tamanho era de aproximadamente 10 metros e só a cabeça tinha de 3 a 4 metros. Sua enorme boca tinha 2 metros de abertura. Megalossauro. Era um grande lagarto, espécie de crocodilo com 14 a 15 metros de comprimento. Essencialmente carnívoro, alimentava-se de répteis de pequeno porte, de crocodilos e de tartarugas. Sua mandíbula possuía dentes em forma de lâmina de foice com gume duplo, curvados para trás, de tal forma que, uma vez enterrados na presa, era impossível que ela escapasse. Iguanodonte. Foi o maior dos lagartos que já apareceram na Terra. Seu tamanho era de 20 a 25 metros da cabeça à extremidade da cauda. Possuía sobre o focinho um chifre ósseo, semelhante ao da iguana de nossos dias, com a diferença de que a iguana possui o tamanho de apenas 1 metro de comprimento. O formato dos dentes confirma que ele era herbívoro
e o formato dos pés que ele era um animal terrestre. Pterodátilo. Era um animal estranho, do tamanho de um cisne e que possuía o corpo de um réptil, a cabeça de um pássaro e os dedos extremamente longos ligados por uma membrana carnuda que lembrava a do morcego. Essa membrana lhe servia de paraquedas quando ele se precipitava sobre a presa, do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía bico córneo, como os pássaros, mas os ossos das mandíbulas tinham o comprimento da metade do seu corpo e eram cheios de dentes. Essas mandíbulas terminavam em ponta como um bico. 31. Durante esse período, que deve ter sido muito longo, assim como atestam a quantidade e a espessura das camadas geológicas, a vida animal teve um enorme desenvolvimento no seio das águas, do mesmo modo que aconteceu com a vegetação no período de transição. O ar, mais depurado e mais favorável à respiração, passou a permitir que alguns animais pudessem viver na terra. O mar se deslocou muitas vezes, mas sem abalos violentos. Nesse período, desapareceram as raças dos gigantescos animais aquáticos que foram substituídos mais tarde por espécies semelhantes, mas com formas menos desproporcionais e de menor porte. 32. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados para satisfazer as suas necessidades. Mas quantos lhe servem diretamente? Quantos ele pode amansar comparado com o número incalculável daqueles com que ele nunca teve nem nunca terá relações? Como sustentar semelhante tese na presença de inúmeras espécies que povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos e que desapareceram antes mesmo que o homem tivesse surgido? Será que podemos afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Entretanto, todas essas espécies tinham a sua razão de ser e a sua utilidade. Certamente, Deus não as criou por um simples capricho da sua vontade, para posteriormente ter o prazer de extingui-las, uma vez que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e de bem-estar. Mas, então, com que finalidade ele as criou? Com uma finalidade que deve ter sido soberanamente sábia, embora ainda não a compreendamos. Por certo, um dia será permitido ao homem conhecer o motivo dessa criação, e isso com certeza perturbará o seu orgulho. Mas, enquanto isso não acontece, o homem tem as suas ideias ampliadas diante dos novos horizontes que lhe são permitidos ver, na presença do imponente espetáculo dessa criação, tão majestosa no seu lento caminhar, tão admirável em sua previdência, tão pontual, tão precisa e invariável nos seus resultados. O período terciário. 33. Com o período terciário, começa para a Terra uma nova ordem de coisas. O estado da sua superfície muda completamente de aspecto. As condições de vida modificam-se profundamente e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos desse período são marcados por uma interrupção quase que completa da vida vegetal e animal. Por toda parte, são sensíveis os indícios de que houve uma destruição quase geral de todos os seres vivos. Sucessivamente vão aparecendo novas espécies que possuem uma organização mais perfeita e que, por isso, se adaptam com mais facilidade à natureza do meio em que foram chamadas a viver. 34. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, apresentava, conforme já dissemos, pouca resistência à ação do fogo interior. Assim, essa crosta era facilmente quebrada e permitia que as matérias em fusão se derramassem livremente sobre a superfície do solo. Já não aconteceu o mesmo quando a crosta adquiriu uma certa espessura. As matérias incandescentes, comprimidas de todos os lados, como a água fervendo num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão.
A camada de granito foi violentamente quebrada em diversos lugares, o que abriu inúmeras fendas. A superfície da Terra ficou com o aspecto de um vaso rachado. Ao longo dessas fendas, a crosta sólida se levantou e formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Algumas partes da crosta não se romperam e foram apenas levantadas, enquanto outras sofreram rebaixamento e escavações. A superfície do solo tornou-se então muito irregular. As águas, que até aquele momento cobriam o solo de maneira quase uniforme em praticamente toda a sua extensão, foram empurradas para os lugares mais baixos, deixando seco um número grande de continentes e o cume das montanhas mais altas, que assim acabavam formando ilhas. Essa violenta explosão que a camada de granito sofreu, juntamente com o deslocamento das águas, foi o grande fenômeno que se operou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Ele não se produziu de forma instantânea e nem de forma simultânea em todos os pontos, mas sucessivamente e em épocas mais ou menos distanciadas. 35. Uma das primeiras consequências desses levantamentos que a camada de granito sofreu foi, conforme já dissemos, a inclinação das camadas de sedimento que se encontravam na horizontal e assim se conservaram onde o solo não sofreu violentos abalos sísmicos. Portanto, foi pelos lados e nas proximidades das montanhas que essas inclinações mais pronunciadas ocorreram. 36. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a sua forma horizontal, para se alcançar as camadas do período de formação primária, é necessário atravessar todas as outras camadas até uma profundidade considerável, ao fim das quais se encontra, inevitavelmente, a rocha granítica. Mas, nas regiões onde as camadas de sedimento foram levantadas em montanhas, elas se colocaram acima do seu nível normal, chegando às vezes até grandes alturas. Assim, se fizermos um corte vertical na encosta da montanha, essas camadas se encontram em toda a sua espessura e superpostas como as fileiras de tijolo de uma parede de alvenaria. É por isso que, em grandes elevações, é possível encontrar enormes bancos de conchas. Esses bancos foram formados no fundo dos mares nos tempos primitivos. Hoje está perfeitamente comprovado que em nenhuma época o mar foi capaz de alcançar semelhantes alturas, mesmo que reuníssemos toda a água que existe na Terra. E, se multiplicássemos a quantidade de água por 100, ainda assim ela não atingiria a altura das montanhas mais altas. Portanto, teríamos que supor que a quantidade de água existente na Terra diminuiu. E a pergunta seria óbvia: o que foi feito da porção de água que desapareceu? As camadas foram levantadas, fato que hoje é incontestável. Explicam de maneira lógica os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Nota de Allan Kardec. Foram encontradas nos Andes, América do Sul, a 5.000 metros acima do nível do oceano, camadas de calcário originado de conchas fósseis. 37. Nos locais onde o levantamento das rochas primitivas produziu um completo rompimento do solo, seja pela rapidez do fenômeno, seja pela forma, altura e volume das massas projetadas para cima, o granito ficou descoberto, semelhante a um dente que rompe a gengiva. Assim, as camadas que revestiam o granito, depois de levantadas, quebradas e colocadas em outras posições, também ficaram descobertas. A consequência disso é que os terrenos pertencentes às formações mais antigas e que na sua posição primitiva se encontravam a grandes profundidades, formam hoje o solo de algumas regiões da Terra. 38. A massa granítica, deslocada pelo efeito dos levantamentos que sofreu, deixou aberturas em alguns lugares da Terra por onde escapava o fogo interior e se escoavam os materiais em estado de fusão.
São os vulcões. Os vulcões são como as chaminés de uma imensa fornalha, ou melhor, funcionam como válvulas de segurança ao permitirem a saída do excesso das matérias incandescentes, preservando assim o globo de convulsões muito mais terríveis. Então, podemos afirmar que o número de vulcões em atividade representa uma segurança para o conjunto da superfície do solo. Para se fazer uma ideia da intensidade desse fogo, basta saber que alguns vulcões se abrem no próprio mar e que a massa de água que os recobre e neles penetra não é suficiente para extingui-los. 39. Os inúmeros levantamentos que a massa sólida sofreu foram os responsáveis pelo deslocamento das águas para os lugares mais baixos. Esses lugares se tornaram mais profundos em consequência da elevação dos terrenos que saíram de onde estavam submersos e também pelo afundamento de outros. Mas esses mesmos terrenos, que sofreram o afundamento, também foram levantados por sua vez, ora num ponto, ora em outro, expulsando as águas que dali foram deslocadas para outros lugares e assim por diante, até que essas águas pudessem encontrar um leito mais estável. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida modificaram a superfície do solo. As águas, ao se escoarem, arrastaram consigo uma parte dos terrenos das formações anteriores. Esses terrenos ficaram descobertos pelos diversos levantamentos que o solo sofreu e deixaram sem revestimento algumas montanhas que estavam cobertas por eles. Assim, ficou exposta nessas montanhas a base granítica ou calcária. Vales profundos foram cavados, enquanto outros foram aterrados. Portanto, existem montanhas que foram formadas diretamente pela ação do fogo central, principalmente as montanhas graníticas. Outras montanhas formaram-se pela ação das águas que, arrastando as terras móveis e as matérias solúveis, cavaram vales em torno de uma base resistente, calcária ou de outra natureza. As matérias arrastadas pelas correntes de água formaram as camadas do período terciário, que facilmente podem ser distinguidas dos períodos anteriores, nem tanto pela sua composição, que é quase a mesma, mas pela maneira como se distribuíram. As camadas dos períodos primários, de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são quase uniformes por toda a Terra. Já as camadas do período terciário, formadas sobre uma base muito irregular, em virtude da correnteza das águas, têm características mais locais. Por toda parte, fazendo-se escavações com alguma profundidade, é possível encontrar todas as camadas anteriores na ordem em que se formaram, com exceção do terreno terciário, onde nem sempre se consegue encontrar todas as suas camadas. 40. Durante os abalos sísmicos do solo, que ocorreram no início do período terciário, a vida orgânica ficou quase que inativa por algum tempo. Isso é facilmente demonstrado pelo exame de terrenos isentos de fósseis. Entretanto, assim que sobreveio um estado mais calmo, reapareceram os vegetais e os animais. Com a mudança nas condições de vitalidade e com a atmosfera mais purificada, formaram-se novas espécies com uma organização mais perfeita. Com relação à sua estrutura, as plantas daquela época diferem pouco das plantas de hoje. 41. Durante o período de transição e o período secundário, os terrenos não cobertos pelas águas eram pouco extensos. Ainda assim, eram terrenos pantanosos e com frequência ficavam submersos. É por isso que nesses períodos havia apenas animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, no decorrer do qual se formaram vários continentes, caracterizou-se pelo aparecimento dos animais terrestres. O período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação exuberante. O período secundário assistiu ao nascimento dos répteis monstruosos, os dinossauros.
Já o período terciário foi aquele no qual nasceram os mamíferos gigantescos, tais como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleontério, que viveu no começo do período terciário e possuía mais ou menos o tamanho de uma anta. O megatério, uma preguiça gigante com até 6 metros de altura. O dinotério, parente dos elefantes atuais. O mastodonte, o mamute, etc. O mastodonte e o mamute eram similares ao elefante e tinham de 5 a 6 metros de altura, com presas de até 4 metros de comprimento. Também foi no período terciário que nasceram os pássaros, bem como a maioria das espécies animais que ainda hoje existem. Algumas espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos que ocorreram depois desse período. Outras espécies, chamadas geneticamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou foram substituídas por espécies similares, possuindo formas menos volumosas e menos pesadas. Os primeiros foram como que esboços, e são eles: o Felis speloea, animal carnívoro do tamanho de um touro, com características anatômicas do tigre e do leão. O Cervus megacerum, variedade do cervo, com chifres de 3 metros de comprimento e espaçamento entre eles de até 4 metros de uma ponta à outra. O período diluviano. 42. Este período é marcado por um dos maiores cataclismos que transformaram o globo, mudando mais uma vez a sua superfície e destruindo inúmeras espécies vivas, das quais hoje encontramos somente os despojos. Por toda parte encontramos traços confirmando que a sua abrangência foi generalizada. As águas foram violentamente expulsas de seus leitos e invadiram os continentes. Arrastaram consigo as terras e os rochedos, deixaram as montanhas à mostra e arrancaram as raízes das árvores que formavam florestas seculares. Os novos depósitos que as águas formaram são denominados, em geologia, de terrenos diluvianos. 43. Um dos vestígios mais importantes deste grande desastre são os rochedos chamados blocos erráticos. Dá-se essa denominação aos rochedos de granito que se encontram isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio de terrenos diluvianos, algumas vezes a muitas centenas de léguas das montanhas de onde foram arrancados. É claro que eles não puderam ter sido transportados a distâncias tão grandes, senão pela ação violenta das correntes. Nota de Allan Kardec. Um desses blocos erráticos é o que serve de pedestal à estátua de Pedro, o Grande, em São Petersburgo, na Rússia. Sua composição torna evidente que ele se desprendeu das montanhas da Noruega. 44. Um fato também característico e cuja causa ainda não foi explicada é que somente nos terrenos diluvianos se encontram os primeiros aerólitos, tendo em vista que foi somente no período diluviano que eles começaram a cair. Conclui-se que a causa que os produziu não existia anteriormente. Observação: aerólitos são corpos sólidos, meteoritos rochosos, provenientes do espaço exterior e que são atraídos pela gravidade da Terra. 45. Foi também nesse período que os polos começaram a se cobrir de gelo e que se formaram as primeiras geleiras nas montanhas mais altas, o que indica uma notável mudança na temperatura da Terra. Essa mudança deve ter acontecido de forma súbita, porque, se ela tivesse acontecido de forma gradual, os animais teriam tido tempo para se retirar aos poucos e procurar as regiões mais temperadas. Isso explica porque os elefantes, que hoje só vivem nos climas quentes, são encontrados em número muito grande
no estado de fóssil, nas terras polares. Tudo faz crer que eles devem ter sido colhidos de surpresa por um frio muito grande e envolvidos pelo gelo. Nota de Allan Kardec. Em 1771, o naturalista alemão Peter Simon Pallas se tornou famoso na Rússia por encontrar nos gelos do norte o corpo inteiro de um mamute revestido de pele e com parte das suas carnes conservadas. Em 1779, descobriu-se outro mamute que também foi envolvido por um bloco de gelo na embocadura do rio Lena, na Sibéria, e que foi descrito pelo naturalista Adams. Os iacutos, moradores da vizinhança, cortaram suas carnes para alimentar seus cães. A pele se achava coberta por pelos negros e o pescoço estava revestido por uma espessa crina. A cabeça, sem os dentes, que mediam mais de 3 metros, pesava mais de 400 libras, aproximadamente 180 quilos. Seu esqueleto está no Museu de São Petersburgo. Nas ilhas e nas praias do mar glacial, é possível encontrar uma grande quantidade de dentes que são utilizados para abastecer um comércio que leva o nome de marfim fóssil ou marfim da Sibéria. 46. Portanto, esse foi o verdadeiro dilúvio universal. As opiniões se dividem sobre as causas que podem ter produzido um dilúvio com tamanhas proporções. Mas, sejam elas quais forem, a verdade é que ele ocorreu. A suposição mais aceita é a de que houve uma brusca mudança na posição do eixo e dos polos da Terra. Isso fez com que todas as águas se projetassem sobre a superfície. Se essa mudança tivesse acontecido de forma lenta e gradual, as águas também teriam se deslocado de forma lenta, sem abalos, mas tudo indica que ocorreu um movimento súbito e violento. Como não sabemos a verdadeira causa, só nos resta ficar no campo das hipóteses. O deslocamento repentino das águas também pode ter sido ocasionado pelo levantamento de certas partes da crosta sólida e pela formação de novas montanhas dentro dos mares, conforme se verificou no começo do período terciário. Entretanto, isso não explica a mudança súbita na temperatura dos polos, sem falar que o cataclismo, neste caso, não teria sido geral. 47. Na tormenta causada pelo deslocamento das águas, muitos animais morreram. Outros, para escaparem da inundação, se retiraram para os lugares mais altos, para as cavernas e fendas, onde morreram em massa, seja pela fome, seja devorando-se uns aos outros, ou ainda pela invasão das águas nos lugares onde eles tinham se refugiado e de onde não puderam sair. Assim se explica a grande quantidade de esqueletos de diversos tipos de animais carnívoros e outros que são encontrados completamente misturados em algumas cavernas, que por esse motivo são chamadas de brechas ou cavernas de ossos. Esses animais são encontrados com mais frequência sob as estalagmites. Em algumas delas, os esqueletos parecem ter sido arrastados para ali pela correnteza das águas. Observação: estalagmites. Concentração calcária de forma alongada que se eleva do solo das cavernas subterrâneas. Sua origem são os pingos de água que gotejam do teto e caem no chão. Possuem alta concentração de bicarbonato de sódio. Nota de Allan Kardec. Várias cavernas semelhantes são conhecidas, algumas de enorme extensão. No México, existem várias delas com muitas léguas de comprimento. A caverna de Aldensburg, em Carniola, na Áustria, não tem menos de 3 léguas. Uma das mais notáveis é a de Geilenhof, em Württemberg, Alemanha. Também existem muitas delas na França, na Inglaterra, na Sicília, Itália e em outras regiões da Europa. O período pós-diluviano ou atual e o nascimento do homem. 48.
Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do globo, a vida vegetal e animal prontamente retomou seu curso. Consolidado, o solo assumiu uma condição mais estável. O ar, mais depurado, se tornou apropriado a receber estes seres com órgãos mais delicados. O Sol, brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera mais limpa, difundia com a sua luz um calor menos sufocante. Assim, as condições que o Sol oferecia para a vida eram melhores do que o calor que emanava do interior do planeta. A Terra, então, se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Os vegetais mais suculentos ofereciam uma alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, estava preparado na Terra para receber o novo hóspede que viria habitá-la, o homem, o último ser da criação, cuja inteligência deveria concorrer para o progresso geral do globo e também para o próprio progresso. 49. O homem só apareceu na Terra depois do período diluviano, ou surgiu antes dessa época? Sobre essa questão, existe muita controvérsia, mas a sua solução, seja ela qual for, não mudará em nada o conjunto dos fatos já verificados, nem fará com que o aparecimento da espécie humana não seja anterior, em muitos milhares de anos, à data que a Gênese bíblica lhe assinalou. A crença de que o surgimento do homem é posterior ao dilúvio vem do fato de não se ter encontrado vestígios da sua existência no período anterior. As ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na existência de uma raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas como sendo ossadas de elefantes. O que está fora de dúvida é que o homem não existia nem no período primário, nem no de transição, e nem no secundário. Esse fato é comprovado porque não foi encontrado nenhum vestígio dele nesses períodos, e também porque não havia condições de vida para que o homem pudesse existir. Se o seu aparecimento se deu no período terciário, só pode ter sido no fim desse período e em pequena quantidade. Por ter sido muito curto, o período diluviano não trouxe mudanças notáveis nas condições atmosféricas, tanto que os animais e os vegetais eram os mesmos, antes e depois dele. Portanto, não é impossível que o aparecimento do homem tenha se dado antes desse grande cataclismo. A presença do macaco nessa época já está comprovada, e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Seja como for, quer o homem tenha aparecido antes ou depois do grande dilúvio universal, o certo é que o seu papel na humanidade começou a se desenhar apenas no período pós-diluviano. Assim, podemos dizer que esse período tem como característica principal a presença do homem na Terra. Nota de Allan Kardec. Ver O Homem Antediluviano, por Boucher de Perthes. Os Instrumentos de Pedra, também do mesmo autor. Discurso sobre as Revoluções do Globo, por Georges Cuvier. Comentado pelo Dr. Hoeffer. Capítulo 8. As teorias sobre a formação da Terra. A teoria da projeção. 1. De todas as teorias relativas à origem da Terra, a que ganhou maior credibilidade nesses últimos tempos foi a do naturalista francês chamado Buffon. Isso em virtude da posição que ele desfrutava no mundo científico e também porque nada mais se sabia além do que ele disse naquela época. Buffon observou que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, percorrendo órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus. Em razão dessa uniformidade, Buffon concluiu que a causa que os colocou em movimento deve ter sido a mesma. Em sua opinião, o Sol era uma massa incandescente em fusão, e um cometa o atingiu de forma oblíqua, raspando a sua superfície, de onde se destacou uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em vários fragmentos.
Esses fragmentos formaram os planetas que, pela combinação das forças centrífuga e centrípeta, continuaram a se mover de forma circular no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no mesmo plano da eclíptica, órbita anual da Terra ao redor do Sol e que forma com o Equador um ângulo de aproximadamente 23 graus. Assim, os planetas seriam formados por uma parte de substância incandescente do Sol e, por consequência, também teriam sido incandescentes em sua origem. Para se resfriar e se consolidar, eles levaram um tempo proporcional aos seus respectivos volumes, de tal modo que, quando a temperatura permitiu, a vida apareceu na superfície desses planetas. Em virtude da diminuição gradual do calor central, a Terra chegaria, depois de algum tempo, a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, terminaria por desaparecer. A diminuição gradual da temperatura tornaria a vida na Terra impossível, fazendo com que a quantidade de criaturas começasse a diminuir até o desaparecimento completo de todos os seres organizados. O resfriamento, que começou nos polos, alcançaria pouco a pouco todas as regiões, até mesmo a linha do Equador. Segundo Buffon, esse é o estado atual da Lua, que, por ter um tamanho menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha excluída para sempre. O próprio Sol viria a ter um dia o mesmo destino. De acordo com seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual e, dentro de 93 mil anos, presenciaria o fim da existência de qualquer tipo de ser vivo. 2. Segundo as novas descobertas da ciência, a teoria de Buffon está hoje completamente abandonada pelas seguintes razões. Primeiro, durante muito tempo acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos e que o choque com o planeta poderia ocasionar a destruição do mesmo. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Entretanto, sabe-se hoje que os cometas são formados por matéria gasosa que, embora condensada, é tão rarefeita que é possível ver as estrelas de média grandeza através de seus núcleos. Assim, é impossível que um cometa, constituído de matéria gasosa e que não oferece a menor resistência ao Sol, possa, através de um choque violento, projetar ao longe qualquer porção de massa solar. Segundo, a natureza incandescente do Sol também é uma hipótese que até o presente momento ainda não está confirmada e que as observações recentes, ao contrário, parecem desmentir. Mas, mesmo que não se tenha certeza quanto à sua natureza, os poderosos meios de observação de que hoje a ciência dispõe permitem que o Sol seja melhor estudado. Atualmente, a ciência admite, de um modo geral, que o Sol é um globo composto de matéria sólida cercada de uma atmosfera luminosa, denominada fotosfera, e que não está em contato com a sua superfície. Nota de Allan Kardec. Uma completa dissertação sobre a natureza do Sol e dos cometas, de acordo com a ciência moderna, pode ser encontrada na obra Estudos e Leituras sobre Astronomia, de Camille Flammarion. Terceiro, no tempo de Buffon, eram conhecidos somente os 6 planetas que os antigos também já conheciam: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Posteriormente, descobriu-se um grande número deles, em que principalmente 3, Juno, Ceres e Palas, têm as suas órbitas inclinadas em 13, 10 e 34 graus, respectivamente, o que não concorda com a hipótese de um movimento único de projeção, de 7,5 graus. Quarto, os cálculos de Buffon a respeito do resfriamento da Terra foram reconhecidos como completamente errados, depois da descoberta da lei da diminuição do calor,
pelo Sr. Fourier. Assim, o nosso planeta não precisou de apenas 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns milhões de anos. Quinto, Buffon considerou apenas o calor central da Terra, sem levar em conta o calor dos raios solares. Através de dados científicos de rigorosa precisão, obtidos pela experiência, hoje nós sabemos que, em razão da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribui há muito tempo, senão com uma parcela insignificante para o aumento da temperatura na superfície exterior. As variações que a temperatura da Terra sofre são periódicas e devem-se à ação preponderante do calor solar. O efeito do Sol é permanente, enquanto que o do calor central é nulo, ou quase nulo. Desse modo, a diminuição do calor central não pode trazer para a superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento geral, seria necessário que o Sol se extinguisse. Observações: Juno, Ceres e Palas são alguns dos mais de 4.000 asteroides identificados pelos astrônomos e que estão localizados entre órbitas do planeta Júpiter e Marte. Asteroides são fragmentos de rocha que giram em torno do Sol. Guilhom Ribeiro com adaptações. Lei de Fourier. Jean-Baptiste Joseph Fourier, físico e matemático francês, descobriu a lei da condução térmica, também conhecida como Lei de Fourier. Ela estabelece que, num regime estacionário de condução, o fluxo de calor, num material homogêneo e condutor, é diretamente proporcional à seção da área atravessada e à diferença de temperatura entre as suas extremidades, e inversamente proporcional ao seu comprimento, distância entre as extremidades. Nota de Allan Kardec. Para maiores esclarecimentos sobre este assunto e sobre a lei da diminuição do calor, ver a obra Cartas sobre as Revoluções do Globo, de autoria do Dr. Bertrand, ex-aluno da Escola Politécnica de Paris, carta número 2. Esta obra, que foi escrita com simplicidade e sem espírito partidário, está à altura da ciência moderna. Ela contém um estudo geológico de grande interesse. A teoria da condensação. 3. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje prevalece na ciência, como sendo a que melhor se justifica pela observação e a que resolve o maior número de dificuldades. É também a que se apoia, mais do que todas as outras, no grande princípio da unidade universal. Foi essa teoria que descrevemos no capítulo 6, intitulado Uranografia Geral. Como se vê, estas duas teorias, a da projeção de Buffon e a da condensação, conduzem ao mesmo resultado, ou seja, 1. O globo, no princípio, era incandescente. 2. A formação de uma camada sólida pelo resfriamento. 3. A existência do fogo central e o aparecimento da vida orgânica, tão logo a temperatura tornou isso possível. Entretanto, elas diferem em pontos essenciais e, se Buffon vivesse hoje, é bem provável que adotasse outras ideias. A geologia estuda a Terra a partir do ponto em que foi possível fazer uma observação direta. Seu estado anterior, por não permitir observação direta, só pôde ser descrito através de hipóteses. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que devemos preferir aquela que a lógica ratifica e aquela que está mais de acordo com os fatos observados. A teoria da incrustação. 4. Vamos mencionar esta teoria apenas para deixá-la registrada, visto que ela nada tem de científica. Mas ainda assim, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos
e seduziu algumas pessoas. A teoria da incrustação encontra-se resumida na carta a seguir. Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, e há 4.000 anos antes da era cristã. Essa tese é contestada pelos geólogos que se apoiam no estudo dos fósseis e nos milhares de caracteres incontestáveis que colocam a origem da Terra para milhões de anos. Entretanto, as escrituras disseram a verdade e os geólogos também. E foi um simples camponês chamado Michel de Figagneres, autor da obra A Chave da Vida, que colocou as escrituras e os geólogos de acordo ao dizer que a Terra é apenas um planeta incrustativo, muito moderno, composto de materiais bastante antigos. Após a remoção do planeta desconhecido, que já tinha chegado à maturidade, ou em harmonia com aquilo que existiu no lugar que ocupamos hoje, a alma da Terra recebeu ordem de reunir os seus satélites para formar o nosso globo atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. Somente 4 desses astros concordaram com a associação que lhes foi proposta. Apenas a Lua persistiu em sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre-arbítrio. Para proceder a esta fusão, a alma da Terra lançou em direção aos satélites um raio magnético que adormeceu todo o reino vegetal, animal e hominal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade terrena. Essa operação teve como únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que a ajudaram nessa grande obra, abrindo os globos para tornar comuns as suas partes íntimas. Depois da soldagem, as águas se escoaram para os vazios que a ausência da Lua deixou. As atmosferas se confundiram e começou o despertar ou a ressurreição dos gérmens, que estavam adormecidos pelo raio magnético. O homem foi o último a ser tirado do seu estado hipnótico e se viu cercado pela exuberante vegetação do paraíso terrestre e pelos animais que pastavam em paz ao seu redor. Tudo isso pôde ser feito em 6 dias com o auxílio de trabalhadores tão poderosos como aqueles que Deus encarregou de executar a tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, a de civilização mais antiga. O planeta África trouxe a raça negra. O planeta Europa, a raça branca. E o planeta América, a raça vermelha. A Lua talvez tivesse nos trazido a raça verde ou azul, mas ela não quis participar. Assim, certos animais dos quais apenas encontramos os despojos nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos extintos pela velhice. Os fósseis que são encontrados em climas onde eles não poderiam ter existido nesse mundo, sem dúvida, viviam em zonas muito diferentes nos globos de origem. Na Terra, esses despojos se encontram nos polos, ao passo que esses animais viviam no equador dos globos de onde eles foram retirados. 5. Essa teoria tem contra si os dados mais confiáveis da ciência experimental, além de não solucionar a questão da origem da Terra que ela mesma pretendeu resolver. É verdade que ela descreve como a Terra teria se formado, mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para constituí-la. Se as coisas tivessem acontecido conforme foi descrito, como se explica a inexistência absoluta de quaisquer vestígios dessas imensas sondagens que iam até as partes mais profundas da Terra. Cada um dos 4 planetas, Ásia, África, Europa e América, ao trazer os seus materiais próprios, teria que apresentar uma geologia específica, um tipo de solo que fosse diferente entre eles, o que não acontece. Ao contrário, o núcleo granítico é uniforme e possui composição homogênea em todas as partes do globo, sem que exista descontinuidade. Depois, as camadas geológicas se apresentam com a mesma formação, idênticas quanto à sua constituição, superpostas em toda parte, na mesma ordem, contínuas,
e sem interrupção, de um lado ao outro dos mares, da Europa até a Ásia, até a África, até a América e reciprocamente. Essas camadas, que testemunham as transformações pelas quais o globo passou, comprovam que tais transformações aconteceram em toda a sua superfície, e não apenas numa porção desta. Elas nos mostram os períodos em que as mesmas espécies de animais e vegetais surgiram, existiram e desapareceram, nas diferentes partes do mundo. Essas camadas também nos mostram a fauna e a flora desses períodos recuados no tempo a marcharem de modo simultâneo por toda parte, sob a influência de uma temperatura uniforme e a mudar de característica em toda parte à medida que a temperatura se modifica. Semelhante descrição é incompatível com a formação da Terra pela associação de muitos mundos diferentes. Além disso, perguntamos: para onde teria ido o mar que hoje ocupa o lugar vago deixado pela Lua, caso esta tivesse aceitado o convite de reunir-se aos planetas? O que seria da Terra atual se um dia a Lua tivesse o desejo de retornar ao seu lugar e assim expulsar o mar? 6. Esse sistema seduziu algumas pessoas, porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra e sua localização. Mas, uma vez que essas raças puderam se desenvolver em mundos diferentes, por que não seriam capazes de se desenvolver em pontos diferentes do mesmo globo? Isso é o mesmo que querer resolver uma dificuldade por meio de outra dificuldade ainda maior. Qualquer que tivesse sido a rapidez e a destreza com que a operação foi realizada, a junção de 4 planetas não poderia se realizar sem abalos violentos. Quanto mais rápida fosse realizada essa operação, tanto mais desastrosos teriam que ser esses abalos. Portanto, parece impossível que seres simplesmente mergulhados em sono profundo tenham conseguido resistir a esses cataclismos violentos para, em seguida, despertarem tranquilamente. Se eram apenas germes, de que eles eram constituídos? Como é que seres inteiramente formados poderiam se reduzir ao estado de germes? Restaria sempre a questão de saber por qual modo esses germes se desenvolveram de novo. Ainda assim, teríamos a Terra sendo formada por um processo miraculoso, processo esse menos poético e menos grandioso que o da Gênese bíblica. As leis naturais dão uma explicação muito mais completa e, sobretudo, muito mais racional sobre a formação da Terra, principalmente porque se assentam na observação dos fatos. Nota de Allan Kardec. Quando um sistema dessa natureza procura fazer uma descrição hipotética sobre a criação do mundo, é lícito perguntar sobre qual base racional pôde repousar o resto da teoria. A concordância que se pretende estabelecer por meio desse sistema entre a Gênese bíblica e a ciência é inteiramente ilusória, pois que a própria ciência o contradiz. O autor da carta acima, homem de grande saber, momentaneamente seduzido por esta teoria, compreendeu bem cedo seus lados vulneráveis e não tardou a combatê-la com as armas da ciência. A alma da Terra. 7. A alma da Terra desempenhou um papel primordial na teoria da incrustação. Vejamos se a teoria da alma da Terra está melhor fundamentada. O desenvolvimento orgânico está sempre relacionado com o desenvolvimento do princípio espiritual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. Em todos os seres, a escala orgânica acompanha constantemente o progresso da inteligência, desde o pólipo até o homem, e não poderia ser de outro modo, visto que a alma precisa de um instrumento apropriado, corpo físico, à importância das funções que ela deve realizar. De que serviria a ostra ter a inteligência do macaco sem os órgãos necessários para que ela pudesse manifestar essa inteligência? Portanto, se a Terra fosse um ser animado,
servindo de corpo e uma alma especial, essa alma, em consequência da sua própria constituição, teria que ser ainda mais rudimentar do que a alma do pólipo, já que a terra não tem sequer a vitalidade da planta. Porém, pelo papel que atribuíram à alma da terra, fizeram dela um ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio. Fizeram dela um espírito superior. Isso não é racional, porque jamais um espírito foi tão pouco favorecido e tão aprisionado. A ideia da alma da terra, compreendida por esse sentido, deve ser classificada entre as coisas que são impossíveis de se realizar. Até é possível entender, com mais racionalidade, por alma da terra, o conjunto dos espíritos encarregados de elaborar e dirigir os elementos que a constituem, o que já supõe um certo grau de desenvolvimento intelectual. Ou, melhor ainda, alma da terra é o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que só pode ser confiada a um ser eminentemente superior em conhecimento e sabedoria. Em tal caso, esse espírito não é, propriamente falando, a alma da terra, uma vez que ele não está encarnado nela, nem subordinado ao seu estado material. Ele é um chefe responsável pela sua condução, assim como um general é o chefe responsável pela condução do seu exército. Um espírito, encarregado de uma missão tão importante como a de governar o mundo, não poderia ter caprichos, ou então Deus estaria sendo muito imprevidente ao confiar a execução de suas leis a seres capazes de transgredi-las ao seu bel prazer. Ora, segundo a doutrina da incrustação, a má vontade da alma da Lua foi a responsável pelo fato de a Terra ficar incompleta. Existem teorias que se inviabilizam por si mesmas. Ver Revista Espírita, setembro de 1868. Capítulo 9. As revoluções do globo. As revoluções gerais ou parciais. 1. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo em virtude das transformações que sofreu. Com exceção do período diluviano, que se caracterizou por uma transformação súbita, todos os outros períodos transcorrem lentamente e sem transições bruscas. Durante todo o tempo que os elementos que constituem o globo levaram para tomar as suas posições definitivas, as mudanças devem ter sido gerais. Entretanto, uma vez que a base se consolidou, apenas modificações parciais ocorreram na superfície. 2. Além das transformações gerais, a Terra sofreu um grande número de perturbações locais, que mudaram o aspecto de algumas regiões. Duas causas contribuíram para que essas perturbações locais acontecessem: o fogo e a água. O fogo produziu erupções vulcânicas que, sob espessas camadas de cinza e de lavas, sepultaram os terrenos que ficavam próximos, juntamente com as cidades e os seus habitantes. O fogo também provocou terremotos que levantaram a crosta sólida, empurrando as águas para as regiões mais baixas. Em outros lugares, ele foi o responsável pela inclinação em maior ou menor extensão desta mesma crosta. As águas se deslocaram para preencher esta parte que afundou, deixando secos outros terrenos. Foi assim que surgiram algumas ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram. Foi assim também que porções de continentes se separaram da terra firme para formar ilhas, e que braços de mar, que ficaram descobertos, acabaram ligando ilhas e continentes. Quanto à água, essa atuou produzindo o transbordamento ou a retirada do mar em algumas costas, desmoronamentos que, interceptando as correntes de água,
Formaram os lagos e também provocaram cheias e inundações em diversas regiões. Finalmente, as águas formaram aterros na foz dos rios e fizeram com que o mar recuasse, formando novos territórios. Essa é a origem do delta do Nilo, ou Baixo Egito, e do delta do Ródano, ou Camarga. Observação: foz, ponto em que o rio se lança no mar ou em outro rio. Delta é a terminação de um rio no mar ou num lago, onde o curso de água se divide em vários braços ou canais. Esse tipo de foz é comum em rios de planície, onde a declividade é pequena e o rio não consegue descarregar suas águas para o mar, o que favorece ao acúmulo de areia e aluvião na foz do rio. A idade das montanhas. 3. Através do exame dos terrenos cortados, pelo erguimento das montanhas e das camadas que formam os seus contrafortes, cadeia secundária de montanhas que serve de apoio à cadeia principal, podemos determinar a idade geológica desses terrenos. Por idade geológica das montanhas, não devemos entender o número de anos da sua existência, mas o período em que se formaram e, por consequência, a sua antiguidade relativa. Seria um erro acreditar que essa antiguidade está relacionada com a sua altura ou com a sua natureza exclusivamente granítica, pois a massa de granito, ao se erguer, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Por meio da observação, ficou comprovado que as montanhas dos Vosges, da Bretanha, e da Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Elas datam do período de transição e são anteriores aos depósitos de hulha, carvão de pedra. O Jura, cordilheira entre a França e a Suíça, se formou na metade do período secundário e é contemporâneo dos répteis gigantescos. Os Pirineus se formaram mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Blanco e o grupo dos Alpes Ocidentais formaram-se depois dos Pirineus e datam da metade do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, pois somente se formaram no fim do período terciário. Algumas montanhas da Ásia são posteriores ao período diluviano ou são contemporâneas a esse período. Esses levantamentos de montanhas devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis, pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança no curso dos rios. Nota de Allan Kardec. O século XVIII registrou um notável exemplo de um fenômeno desse tipo. Há 6 dias de viagem da Cidade do México, existia, em 1750, uma região fértil e bem cultivada, onde cresciam em abundância o arroz, o milho e as bananas. No mês de julho, terríveis tremores de terra agitaram o solo dessa região. Esses tremores se repetiram de forma contínua durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, a terra sofreu um violento tremor. Um terreno de muitas léguas de extensão levantou-se pouco a pouco e acabou por alcançar a altitude de 500 pés, 152 metros, sobre uma superfície de 10 léguas quadradas, 48 quilômetros quadrados. O terreno boiava nas águas do mar sobre o sopro da tempestade. Milhares de pequenos montes se elevavam e afundavam alternadamente. Por fim, uma fenda de quase 3 léguas, 14 quilômetros, se abriu. Dessa fenda eram lançados a uma altura considerável fumaça, fogo, pedras em brasa e cinzas.
6 montanhas surgiram dessa fenda que foi aberta, entre as quais o vulcão que recebeu o nome de Jorulo, que se eleva hoje a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que começaram os tremores do solo, os 2 rios, Cuitimba e São Pedro, refluindo para os seus cursos, inundaram toda a planície hoje ocupada pelo vulcão Jorulo. Mas, no terreno que continuava se erguendo, abriu-se uma outra fenda que os absorveu. Os 2 rios aparecem mais tarde no oeste, num ponto muito distante dos seus antigos leitos. Louis Figuier, A Terra antes do Dilúvio, página 370. O dilúvio bíblico. 4. O dilúvio bíblico, também conhecido pelo nome de o Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Deve ter sido ocasionado pelo levantamento de uma parte das montanhas dessa região asiática, assim como aconteceu no México. O que vem concordar com essa opinião é a existência de um mar interior que outrora se estendia do Mar Negro ao Oceano Boreal e que foi comprovada pelas observações geológicas. O Mar de Azov e o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comuniquem com nenhum outro mar, juntamente com o Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartária e as estepes da Rússia, parecem ser restos daquele antigo mar interior. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, uma parte dessas águas refluiu para o norte, em direção ao Oceano Boreal. Outra parte refluiu para o sul, em direção ao Oceano Índico. Essas águas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia, hoje Iraque, e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio tenha se estendido por uma superfície muito grande, atualmente está comprovado que ele foi apenas um dilúvio local e que não poderia ter sido causado pela chuva. Mesmo que essa chuva tenha sido muito intensa e que tenha se precipitado de forma contínua por 40 dias, ainda assim o cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens não seria suficiente para cobrir toda a terra até acima das montanhas mais altas. Os homens daquela época conheciam apenas uma extensão muito limitada da superfície do globo e não faziam a mínima ideia da sua configuração. Assim que a inundação invadiu as regiões conhecidas, para eles é como se toda a terra tivesse sido invadida pelas águas. Se juntarmos a essa crença a imaginação fértil e exagerada, própria do estilo oriental, a narração bíblica sobre esse assunto não pode causar nenhuma surpresa. 5. O grande dilúvio asiático, ou dilúvio bíblico, foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagram em suas teogonias. O grande dilúvio asiático também é posterior ao grande dilúvio universal, que marcou o início do período geológico atual. Quando falamos de homens e animais antediluvianos, estamos nos referindo ao primeiro cataclismo, ou seja, ao grande dilúvio universal. Observação. Teogonia. Nas religiões politeístas, é a descrição do nascimento dos deuses, da sua árvore genealógica e, por extensão, do universo, já que os deuses são os criadores do cosmos. Nota de Allan Kardec. A lenda indiana sobre o dilúvio relata, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, dirigiu-se ao piedoso monarca Vaivasvata e lhes disse:
Chegou o momento da dissolução do universo. Em breve, tudo o que existe na Terra estará destruído. Será preciso que você construa um navio para colocar a semente de todos os vegetais. Só depois você poderá embarcar nele e me esperar, porque eu virei para ficar contigo. Você me reconhecerá, pois eu me apresentarei com um chifre na cabeça. O monarca obedeceu, construiu um navio, embarcou nele e o amarrou ao chifre do peixe por uma corda muito forte. O navio foi rebocado durante muitos anos com extrema rapidez por entre as trevas de uma tempestade tremenda. Finalmente, ele chegou ao cume do monte Himawat, Himalaia. Em seguida, Brahma ordenou a Vaivasvata que criasse todos os seres e com eles povoasse a terra. A semelhança dessa lenda com o relato bíblico de Noé é evidente. Da Índia, essa lenda passou ao Egito, assim como uma multidão de outras lendas. Ora, como o livro dos Vedas é anterior ao livro de Moisés, o relato do dilúvio que está no livro dos Vedas não pode ser uma cópia do livro de Moisés. O mais provável é que Moisés, que estudou as doutrinas dos sacerdotes egípcios, tenha retirado delas o material para compor a sua narrativa. As revoluções periódicas. 6. Além do movimento anual da Terra em torno do Sol, que produz as estações, além do movimento de rotação que ela faz sobre si mesma em 24 horas e que resulta no dia e na noite, a Terra tem um terceiro movimento que se completa a cada 25.000 anos, ou, mais precisamente, a cada 25.868 anos, e que produz o fenômeno conhecido em astronomia como a precessão dos equinócios. Esse movimento, que não pode ser explicado em poucas palavras, sem o auxílio de figuras e sem demonstração geométrica, consiste numa espécie de oscilação circular que tem sido comparada ao movimento de um peão quando desacelera o seu giro. Como consequência desse movimento, o eixo da Terra muda de inclinação e descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta e as bases desses cones abrangem a superfície circunscrita pelos círculos polares, ou seja, uma amplitude de 23,5 graus de raio. 7. O equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério ao outro, se encontra perpendicular ao Equador. Isso acontece 2 vezes por ano, ou melhor, a 21 de março, quando o Sol vai para o hemisfério boreal norte, e a 22 de setembro, quando o Sol vai para o hemisfério austral sul. Mas, em consequência da mudança gradual na inclinação do eixo da Terra, o que acarreta outra mudança na inclinação do Equador sobre a eclíptica, o movimento do equinócio avança cada ano de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. É justamente esse avanço que é chamado de precessão dos equinócios, do latim praecedere, andar adiante, preceder, composto de prae, antes, e cedere, ir. Com o tempo, esses poucos minutos transformam-se em horas, dias, meses e anos. O resultado disso é que o equinócio da primavera, que atualmente se verifica no mês de março, depois de um tempo, se verificará em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro e assim por diante. Desse modo, o mês de dezembro terá a temperatura do mês de março, o mês de março a temperatura do mês de junho, e assim sucessivamente, até que, voltando ao mês de março, as coisas retornarão ao seu estado atual. E isso levará 25.868 anos.
Após esse longo período, a mesma revolução recomeça por tempo indefinido. Nota de Allan Kardec. A precessão dos equinócios provoca uma mudança na posição dos signos do zodíaco. A Terra leva 1 ano para girar em torno do Sol, e à medida que ela avança, o Sol, a cada mês, se encontra diante de uma nova constelação. Essas constelações são em número de 12 e recebem os seguintes nomes: Áries, Carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São chamadas constelações zodiacais ou signos do zodíaco e formam um círculo no plano do equador terrestre. Conforme o mês do nascimento de uma pessoa, dizemos que ela nasceu sobre este ou aquele signo. Daí os prognósticos da astrologia. Mas, em consequência da precessão dos equinócios, ocorre que os meses já não correspondem mais às mesmas constelações. Assim, alguém que nasce no mês de julho já não pertence mais ao signo de Leão, mas ao signo de Câncer. Portanto, cai a ideia supersticiosa ligada à influência dos signos. 8. Desse movimento cônico do eixo da Terra, resulta que os polos não olham sempre para os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre a estrela polar, que os polos estão gradualmente mais inclinados ou menos inclinados em direção ao Sol e recebem dele raios mais diretos ou menos diretos. É por isso que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, localizadas no Círculo Polar, poderão, depois de algum tempo, receber os raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália. Isso fará com que tanto a Espanha quanto a Itália, estando na posição extremamente oposta, tenham a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim sucessivamente, a cada renovação do período de 25.868 anos. Nota de Allan Kardec. O deslocamento gradual das linhas isotérmicas, que a ciência reconhece de modo tão verdadeiro quanto o deslocamento do mar, é um fato material que apoia essa teoria. Observação: linhas isotérmicas são linhas que, num mapa, unem pontos ou lugares da Terra que possuem a mesma temperatura média. 9. As consequências do movimento de precessão ainda não puderam ser determinadas com precisão, porque somente tem sido possível observar uma pequena parte da revolução da Terra. Portanto, a esse respeito, temos apenas suposições, e algumas dessas suposições têm certa probabilidade de acontecer. As consequências do movimento de precessão podem ser descritas assim. Primeira, o aquecimento e o resfriamento dos polos, de forma alternada, causaria o derretimento dos gelos polares durante a metade do período de 25.868 anos, e a formação desse gelo novamente durante a outra metade desse período. O resultado disso é que os polos não estariam condenados a serem perpetuamente estéreis e desfrutariam, quando chegasse a sua vez, dos benefícios da fertilidade. Segunda, o deslocamento gradativo do mar, aos poucos, invadiria as terras litorâneas e deixaria outras terras a descoberto. As terras invadidas seriam mais tarde abandonadas pelo mar, que retornaria para o seu leito anterior. Esse movimento periódico, renovado indefinidamente, constituiria uma verdadeira maré universal, com duração de 25.868 anos. A lentidão com que se opera esse movimento do mar torna o fenômeno quase imperceptível para cada geração. Mas, ao fim de alguns séculos, ele se tornará visível. Ele não pode causar nenhum cataclismo súbito.
porque os homens se retiram de geração em geração à medida que o mar vai avançando e passam a utilizar as terras que ficaram descobertas. É ao movimento de precessão que alguns cientistas atribuem a retirada do mar de certas costas e a sua invasão em outras. 10. O deslocamento lento, gradual e periódico do mar é um fato comprovado pela experiência e atestado por inúmeros exemplos em todas as partes do globo. Esse deslocamento tem como consequência a manutenção das forças produtivas da Terra. Essa longa imersão é para os terrenos um período de repouso, durante o qual as terras submersas recuperam seus princípios vitais esgotados por uma produção igualmente longa. Os imensos depósitos de matérias orgânicas, formados pela permanência das águas durante muitos séculos, são adubos naturais, periodicamente renovados, e as gerações se sucedem sem se aperceberem de tais mudanças. Nota de Allan Kardec. Entre os fatos mais recentes que comprovam o deslocamento do mar, podemos citar os seguintes. No Golfo da Gasconha, ou Golfo de Biscaia, que separa a costa oeste da França da costa norte da Espanha, entre o velho Sulac e a torre de Cordoan, quando o mar está calmo, percebe-se no fundo da água trechos de uma muralha. São os restos da antiga e grande cidade de Noviomagos, invadida pelas águas no ano de 580. A torre de Cordoan, que naquela época estava ligada à terra firme, encontra-se hoje a 12 quilômetros. No Mar da Mancha, sobre a costa do Havre, as águas ganham terreno dia após dia e escavam as falésias de Saint-Adresse, que aos poucos vão desmoronando. A 2 quilômetros da costa, entre Saint-Adresse e o Cabo Eve, existe o Banco de Eclat, que outrora era visível e ligado à terra firme. Antigos documentos confirmam que nesse lugar, onde hoje é possível navegar, existia o vilarejo de Saint-de-Chefco. O mar invadiu o terreno no século XIV e a igreja foi tragada pelas águas em 1378. Quando o tempo está bom e o mar está calmo, é possível ver os seus restos no fundo das águas. Em quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar só é contido pela força dos diques que se rompem de tempos em tempos. O antigo Lago Flevo, que se reuniu ao mar no ano de 1225, forma hoje o Golfo de Zuiderzee. Essa invasão repentina das águas do mar tragou várias cidades. Pelo mesmo motivo, o território de Paris e da França será um dia novamente ocupado pelo mar, conforme já ocorreu inúmeras vezes, segundo comprovam as observações geológicas. Então, as partes montanhosas formarão ilhas, assim como são hoje as ilhas de Jersey, de Guernsey e da Inglaterra. Essas ilhas antigamente estavam ligadas ao continente. Navegaremos por cima de regiões que hoje são percorridas por estradas de ferro. Os navios aportarão em Montmartre, no Monte Valeriano, nas costas de Saint-Claude e de Meudon. Os bosques e as florestas, onde hoje se pode passear, serão sepultados pelas águas, cobertos de limo e povoados de peixes, em vez de pássaros. O dilúvio bíblico não pode ter tido essa causa, o movimento de precessão, pois a invasão das águas foi repentina e a permanência delas foi de curta duração. Ao passo que, de outro modo, a permanência das águas teria sido de muitos milhares de anos e ainda duraria outros milhares, sem que os homens disso se apercebessem.